A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Eu sou o professor Paulo Kisse e neste vídeo eu gostaria de falar sobre os jogadores do Chapecó não deviam ter morrido ainda. E eu vou tomar como base as seguintes passagens bíblicas. Mateus, capítulo 26, versículo 41, Tiago, capítulo 4, versículo 17, e Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30. Particularmente, eu não acredito que muitas das tragédias que acontecem, tragédias humanas, acontecem, que causa tanto prejuízo como causou essa tragédia do time de Chapecó. Eu estou tão emocionado que não estou nem conseguindo falar. Eu acredito que uma tragédia como esta não era o momento ainda para essas pessoas, estes jovens que tinham as suas esposas, seus filhos, que tinham seus pais, que desfrutava da sua carreira, do seu auge na sua carreira, que tinham objetivos nas suas vidas. Eu não acredito que já chegou a hora deles estarem partindo para a eternidade, não. Não acredito porque nós percebemos que essa tragédia foi algo provocado, isso é, intencionalmente ou não, provavelmente não. Mas nós precisamos fazer uma reflexão sobre este assunto. E eu acredito assim que muitos acidentes de trânsito, avião, ou a maioria dos acidentes humanos, com arma de fogo, qualquer outro tipo de acidente, não deveria acontecer. Não devemos nos conformar com isso. Não devemos dizer que aconteceu porque Deus quis. A morte nem sempre, e ainda dizem, a morte nem sempre a morte sempre tem suas desculpas. Nós não podemos dizer isso. Nem sempre isso acontece. Acredito que muitas pessoas morrem antes do tempo, antes do período que elas devem cumprir o seu propósito aqui na Terra, o seu propósito pelo qual ele foi criado. No caso da tragédia dos jogadores de Chapecó, não acredito que esses jogadores deveriam estar mortos. Não. Eu acredito que eles tinham uma vida pela frente, né? Eles eram jovens, tinham suas esposas, como eu já tinha dito, tinham seus filhos, estavam no auge da sua carreira, das suas carreiras, tinham seus pais, e tinham objetivos na vida. E mesmo que muitos deles eram cristãos, amavam Jesus, né? Então, não era propósito de Deus deles morrerem agora. Morrer, todos vão morrer, mas morrer agora eles não eram propósito de Deus. Então, nós precisamos estar percebendo essas coisas. Nem tudo de ruim que acontece na sua vida tinha que acontecer. Nem tudo. E então então, olha só, perceba uma coisa. Construa sua casa sobre areia para ver o que acontece quando vier as chuvas, as enchentes. Vai cair. E quem estiver dentro da casa pode morrer também nessa queda da casa. Então,
nós precisamos, então, dirija, por exemplo, pega o seu carro e sai em alta velocidade aí pelas avenidas, pelas ruas, pelas cidades, pelas rodovias. E você vai perceber que a maioria das pessoas que sofrem trânsito é por imprudência, e principalmente por causa da alta velocidade. E não é da vontade de Deus, não é do plano de Deus, não chegou o fim, não tinha que acontecer. Então, no caso da tragédia do avião dos jogadores de Chapecó, se for comprovado negligência do piloto ou da empresa, de que não colocou o combustível suficiente para chegar no seu destino e essa tragédia foi causada por falta de combustível, não significa que chegou na hora. Foi negligência do piloto ou da empresa, né? O que provocou, então, esse acidente foi, então, quem? Foi o piloto que foi omisso, ou a empresa de aviação que estavam envolvida que foi omissa, foi negligente. E se o avião já tinha sido detectado que tinha problemas elétricos e não houve a manutenção necessária antes de começar essa viagem, também quem provocou esse acidente foi os técnicos, a falta de manutenção. Deveria ter visto isso antes, né? Não acredito que já era o momento para eles morrerem. Não creio, não acredito nisso. Então, atrás de qualquer tragédia humana, existe um culpado. Um culpado que deve ser punido rigorosamente. Para que outros temam e não venham ser negligentes e causar problemas com outras famílias, com outras pessoas. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E é interessante que está dizendo vigiai e orai. Não orai e vigiai. Se você orar antes de vigiar, quando você vai orar, a sua mente fica totalmente como um turbilhão de ideias, tantas coisas, você pensa que é natural. Você nem comunhão com Deus vai ter. Mas se você vigiar e orar, você vai perceber que você vai, na oração, para ter comunhão com Deus, você precisa de uma batalha, de uma vigilância, né? E então, vigiar e orar. E se você não vigiar, você não faz nada. Primeiro você deve vigiar. E se você não vigiar, você vai ter problemas em todas as áreas da sua vida. Qualquer área da sua vida. Inclusive, neste caso, faltou vigilância pelo motorista, pelo piloto, ou pelos técnicos, pela aviação responsável, né? Então, nós precisamos vigiar. Tudo, então, que você deve fazer ou falar, você deve vigiar. Vigiar até mesmo nas nossas atitudes. Em Tiago, capítulo 4, versículos 17, diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você, ao observar que algo que deveria fazer, e você se omite, você está cometendo um pecado. Na parábola dos talentos, nós vimos que tem 3 pessoas que receberam do seu senhor. Um recebeu 5 talentos, de acordo com a sua capacidade, outro 2 e outro 1. Aquele que recebeu 1 enterrou os talentos e não colocou os talentos para multiplicar, que era o desejo do seu senhor. E quando o senhor chegou para
para prestar conta, ele disse que tinha enterrado os talentos. O Senhor disse assim: mau e negligente servo. Por que mau e negligente? Porque todo negligente é mau. Todo negligente é egoísta. Todo negligente não pensa no seu próximo, no bem-estar do seu próximo. Só pensa em si mesmo, na sua própria reputação, na sua condição financeira, se eu vou ganhar ou não. Se eu não ganhar, não vou fazer nada pelo meu próximo, não vou ajudar ninguém. Eu tenho que fazer por alguém que me dê retorno. Então, todo negligente é mau. Então, que nós então possamos, eu quero dar os meus pêsames a toda a família, as famílias enlutadas por essa tragédia, é uma dor muito grande. Todos nós brasileiros sentimos essa dor por todos eles, né? E também por aqueles, principalmente por aqueles que amam a Jesus. Meus sentimentos, meus pêsames. Mas eu quero pedir a vocês que vejam se realmente, acompanhem se realmente foi omissão da empresa, negligência do piloto, e procure aplicar a lei. Procure fazer justiça. Porque se você não fizer, estes grandes vão estar fazendo com outras pessoas também. Então, cabe a você fazer parte, não se omitir, mas fazer parte deste julgamento. E as pessoas devem pagar pelo que elas deixaram de fazer, ou pelo que elas fizeram. Então, fica aqui meu recado, né? Meus pêsames para as famílias enlutadas, mas ao mesmo tempo, depois que passar esse luto, procure então fazer justiça, procure advogados, procure provas, para que você venha julgar este caso, para que outras empresas aéreas não venham cometer o mesmo delito, o mesmo crime, que essas empresas possam estar procurando pessoas especializadas, técnicas, pessoas que vão fazer um levantamento antes do voo para ver se está tudo certo e não venha ocorrer o mesmo que ocorreu. Então, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, né? Meus sentimentos, que o Espírito Santo possa consolar cada um de vocês neste momento difícil, né? Que Deus abençoe e console também todos os brasileiros, porque esta foi uma perda nacional e irreparável. Que o Espírito Santo possa consolar todos nós. Nós somos brasileiros, nós sofremos e nós torcemos para que vá tudo bem, em todos os sentidos, todas as áreas. Em Cristo, que Deus te abençoe e te guarde. Para a glória de Jesus. Amém.